Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Buffalo Cast, o podcast da advocacia sobre prospecção de clientes, marketing, vendas e gestão. E hoje eu tô com a presença mais do que especial de uma amiga querida, uma advogada fantástica, a Bruna Muniz. Ela que é advogada há quase 10 anos, sócia fundadora do MNZ Advogados, escritório especialista em Direito da Saúde e Direito dos Autistas. Então, Bruna, seja muito bem-vinda, você que é minha amiga, uma querida. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Ju, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, eu sempre falo, eu fico muito honrada sempre que sou convidada para qualquer coisa, principalmente porque eu sei toda a sua dedicação com relação a esse projeto que é tão importante. Então, obrigada mesmo. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da minha trajetória, do que eu acredito que acertei, que errei e tudo mais. E assim, gente, a Bruna foi uma escolha muito especial, porque a gente se conheceu numa época onde nós duas éramos advogadas dentro de um outro escritório, então os perrengues passamos juntas, né? E depois a vida encaminhou de levar a gente para os próprios escritórios e, graças a Deus, as coisas caminharam muito bem, né? Então, a gente, inclusive, teve o prazer, né, de estar mais próximas depois durante uma consultoria, né? Pra gente estruturar um pouquinho melhor seu escritório, e por isso eu queria muito saber, queria que você trouxesse aqui pra gente a sua trajetória do início da advocacia até o escritório MNZ, que é um puta sucesso, que é um escritório muito bem recomendado, né? Graças a Deus. E assim, só quero já deixar claro, gente, eu fiz a mentoria da Júlia de gestão de escritório, porque eu falo, né, acho que todo mundo tem pontos bons, pontos ruins, e o meu ponto que de fato não é tão bom assim, que eu acredito, é a questão da gestão, especificamente sistêmica. Eu sou muito prática, então eu não cuidava muito dessa parte de sistema em si. E aí a Júlia veio e assim, melhorou nem sei quantos %. A gente conseguiu resolver muita coisa, que até por conta do acúmulo de trabalho que eu tenho hoje, eu acabava não conseguindo parar pra resolver, e a gente resolveu, e muito obrigada mesmo. Não, Bru, você já tinha muito sucesso, era só encaixar algumas coisinhas, né? Porque assim, não tem jeito, a gente vai crescendo, e eu sempre falo, por conta, hoje, como eu trabalho no direito da saúde, tudo é urgente. E aí eu acabo, assim, outras coisas, como eu falo, por exemplo, claro que isso é urgente também, mas até por um propósito, eu nunca vou, por exemplo, assim, vou priorizar cuidar, sei lá, X coisa do meu financeiro, ou entrar com uma liminar, e despachar, entende? Então, e aí, como o escritório foi crescendo, chegou realmente uma hora que não tinha mais como, né? Então foi essencial realmente seu auxílio nesse ponto. Que bom, fico muito feliz. Então conta pra gente como que foi aí a mudança de chave desde o início da sua advocacia, como que você chegou até onde você chegou, como? Eu sempre falo assim, eu sou muito grata que ao longo da minha vida Deus colocou muitos anjos assim que me auxiliaram muito, e aí eu vou até contar um pouco. Bom, eu trabalhei muito tempo enquanto fazia faculdade numa empresa grande, na Vivo, trabalhei lá por muitos anos. Verdade. E aí logo, lá lidava com cliente, né, eu sempre falo, qual que é a pessoa que está satisfeita com uma companhia telefônica? Então, já tinha muito esse feeling, esse cuidado, atendimento ao cliente, que é algo muito importante. E aí, assim, me formei. No começo do ano, dei entrada na OAB e tudo mais. Eu lembro que em maio eu saí de férias. E aí, quando eu voltei, eu olhei assim, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Apesar assim, é uma empresa que eu sou muito grata, foi maravilhosa, realmente. Você gostava mesmo, né? Eu lembro bastante quando a gente se conheceu, que você falava com prazer, né? Foi uma empresa assim muito boa mesmo pra mim, as pessoas, sabe? Então eu sou muito grata. Só que eu falei, não é isso daqui. Até porque do cargo que eu tinha, o próximo talvez seria uma gerência, se talvez eu fosse ali promovida. E aí eu pensava assim, também não é justo, porque não é uma coisa que eu quero. Eu sei que eu tenho colegas aqui que querem isso, querem seguir essa carreira que é muito bacana, é uma empresa realmente muito boa. E aí eu comecei a olhar e eu sempre pensava assim, meu Deus, eu não consegui fazer estágio durante a faculdade, eu tô perdida, ninguém vai querer me contratar, porque eu não conseguia fazer estágio porque eu precisava trabalhar. Se eu não trabalhasse, eu não conseguiria fazer a faculdade. E daí eu falei, não, eu vou ter que começar. E assim, como eu tinha uma responsabilidade em casa financeira muito grande, eu não conseguiria simplesmente, vou sair, vou começar
tentar angariar os meus clientes. Tudo Começar mais. do total zero, né? É muito difícil. E principalmente porque eu não tinha feito estágio, eu não sabia nada. E daí foi quando eu falei, bom, vou começar a mandar currículo. E aí mandei currículo para um escritório, que era um escritório de massa, depois mandei para um outro que foi onde eu fui contratada, onde depois nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. E na verdade, gente, foi a Bruna que me colocou nesse escritório, tá bom? Então, assim, não foi mérito meu. Eu sempre falo pra Júlia que eu tirei ela da sarjeta. Verdade, basicamente eu estava na sarjeta até que eu conheci a Bruna num evento e ela me tirou do escritório que eu tava e me levou pro que ela trabalhava. E aí, assim, eu lembro que quando eu fui pra essa primeira entrevista, eu tava muito nervosa, assim, muito aflita, porque imagina, eu não conhecia nada, não sabia nada de direito, de qualquer outra coisa. E eu lembro que quando eu cheguei, era uma entrevista em grupo. Aí eu falei, nossa, me ferrei, falei, porque todo mundo aqui deve ter alguma experiência, eu não tenho nenhuma. Minimamente um estágio, né? Nem que fosse no escritório do Sabe, tio. pelo menos abriu mensagem. É. E aí eu lembro que cada um, né, eles pediram lá pra cada um se apresentar. Daí eu falei, olha, acabei de me formar, trabalho muitos anos em uma mesma empresa, mas eu quero muito começar. Eu sei que talvez em detrimento dos outros colegas que estão aqui, eu não tenho a experiência, mas eu tenho realmente muita vontade de aprender e tudo mais. E assim, eu sempre fui muito tagarela, muito comunicativa, então eu acho que ali, e coincidentemente, a minha chefe da época, que depois se tornou minha chefe, que era quem estava fazendo a entrevista, ela tinha tido uma trajetória muito semelhante. Ela também, durante a faculdade, trabalhou no banco, então depois decidiu começar, e também foi muito difícil, porque ela também não tinha feito estágio. Então, assim, ela se viu muito, ela falou, Bruna, eu me vi muito em você. E aí veio a resposta positiva, fiquei muito feliz. E daí comecei a advogar. Comecei a advogar dia 10 de agosto, um dia antes do dia do advogado. E eu lembro que daí eu passei o meu primeiro ano como advogada e assim... Realização, né? Realização, deslumbrada. Porque realmente... Posso fazer um adendo? Claro. A nossa realização de trabalhar dentro de um escritório era literalmente por estar exercendo a atividade, só que eu e a Bruna, a gente ia de ônibus, voltava de ônibus. Ai, gente, olha, era uma tudo viagem, massa, né? Porque ainda era lá Longe. onde Judas perdeu sei lá o quê. E não tinha como, né? Era realmente um valor muito baixo. Às vezes a gente se encontrava no ônibus, né? Uma emoção, né? Você sabe que até hoje o Rafa, ele sempre zoa, que eu falo assim, amor, você tá ficando que nem um motorista do ônibus. Ele fala, nossa, a Júlia falava isso mesmo. E o Rafa é meu namorado e a gente também trabalhou lá com a gente, foi lá que eu também conheci ele. E daí, assim, bom, comecei ali trabalhando em pouco tempo. Na época, por ser um escritório de massa, era um escritório que advogava para banco e tinha ali uma parte do negocial. E por eu ter trabalhado a minha vida toda com vendas e negócios, o gestor da época falou, Bruna, você tá perdendo tempo, né? Fazendo petição, não faz sentido. Você tem algo que muitos outros advogados não têm, que é essa parte do negocial, de saber vender e tal. Então, você vai ser transferido para o negocial. E aí já nasce uma situação muito interessante, né? Porque o fato de você saber vender um acordo te possibilitou vender seus contratos Sim. hoje na advocacia, né? Sim. Eu tenho certeza que isso foi, né, um divisor de águas, uma profissionalização sem você saber para o escritório, né? Ter se tornado grande como ele se tornou o seu e o número de vendas, né? Eu sempre falo que assim, eu acho que a minha vida toda, antes de começar a ser advogada, trabalhei com vendas. E isso me fez realmente chegar aqui onde eu tô hoje, porque realmente eu vejo que às vezes muita dificuldade que outros colegas têm é essa ausência de conhecimento realmente, de como conduzir um atendimento para um fechamento, sabe? De como gerar oportunidade efetiva assim, de negócio. E eu comecei a trabalhar muito cedo e sempre comecei a trabalhar com 13 anos e sempre com vendas, então estava muito acostumada a essa questão do atendimento ao público, que é algo muito difícil. Sim. Muito complicado. Mas é obrigatório. Não tem como, assim. Hoje em dia eu falo, eu não sei se existe alguma profissão que não lida com pessoas. Claro que tem algumas que lidam mais do que outras, Sim. mas a gente precisa desenvolver isso. E quem inicia um escritório do zero precisa obrigatoriamente. Não, senão, e intensidade, né? Senão, porque assim, você pode ser a melhor pessoa tecnicamente.
Se você não tiver cliente, não vai adiantar nada, você não vai ter petição para fazer. Então tem que ser sempre tudo muito alinhado, né? E aí, então comecei advogada, aí fui transferida para a parte negocial, fiquei um tempo no negocial, só que não era, porque eu pensava assim, gente, eu aceitei sair do emprego que eu tinha uma puta estabilidade, que eu ganhava bem, assim, reduzir na metade a minha renda e tudo mais, não é para negociar. Negociar eu já sei, eu preciso de petição. E daí pedi para ser transferida, depois me transferiram. E aí eu fiquei mais um pouco tempo assim na confecção de petição e uma colega minha, ela anunciou uma vaga de um escritório que ela estava trabalhando, era um escritório pequeno. E daí eu vi aquela oportunidade, eu achei muito interessante, porque o escritório que a gente trabalhava, por ser um escritório de massa, eu cuidava de um pedacinho do processo, né? E aí quando teve ali essa oportunidade, efetivamente, eu mandei mensagem pra ela, falei, nossa, Rá, e essa vaga, tal, o que você acha? Ela falou, faz uma entrevista com a, né? E aí eu fiz a entrevista, deu certo, ela me contratou, e esse escritório era um escritório especialista em direito da saúde. Foi aí que nasceu. Foi aí que tudo começou. E eu não era assim, nem algo que eu sabia, imagina, isso fazem 8 anos, 7, 8 anos, era realmente, se hoje ainda não tem tanta gente fazendo isso, na época verdade. A Débora, que é a Débora, minha antiga chefe e hoje amiga muito querida. Parceira, né, do escritório. Parceira, exatamente, e ela já advogava, e foi uma área, assim, que eu fiquei realmente encantada, porque é muito, a gente, assim, eu amo advogar, no começo eu pensava em ser juiz, hoje eu falo, Deus me livre. Eu amo advogar, eu amo realmente como a nossa profissão ela é dinâmica e cumulado a isso tem o que a gente realmente exerce. E eu sei que eu sempre falo que eu puxo a sardinha pro meu lado, mas claro que todas as áreas têm ali as suas devidas importâncias, mas a gente conseguir, sabe assim, um tratamento de saúde, pra mim é muito gratificante ver assim. E hoje, além da questão da saúde, o escritório acabou sendo mais focado ainda para a questão dos autistas, as mães mandam, sabe, olha, Bruna, meu filho não falava, agora ele tá falando, o meu filho não comia, agora ele tá comendo, uma série de coisas. E daí isso, assim, na época eu já ficava muito feliz, assim, a gente ligar pra falar que saiu a liminar e tudo mais. E aí, trabalhei lá por mais um tempo. E daí, no começo de 2019, eu resolvi abrir meu escritório. Na época, eu tinha um ótimo relacionamento com a Débora e eu não pensava realmente em virar uma concorrente dela, sabe? Até porque ela já era muito reconhecida no mercado, então não era realmente uma intenção. E por a gente ter uma boa relação, ela passou a me indicar muitos clientes. Uhum. E logo no início... De outras áreas. De outras áreas, isso. E logo no início, eu acabava pegando um pouco de tudo, mas comecei já a tentar focar um pouco mais na parte de família, que é uma área que eu adoro, eu gosto muito de direito da família e sucessões. E aí assim foi, aí logo no ano seguinte começa a pandemia. E aí quando as coisas estavam assim, que eu tava indo, e eu lembro que na época da pandemia eu ficava assim, eu fiquei desesperada, porque eu pensava, cara, eu vou ter que voltar a trabalhar pra alguém. Sabe, o meu sonho que é construir o meu negócio, de ter o meu escritório, não vai dar porque eu não vou ter condições, mas eu sempre falo, sabe, que eu sou muito temente a Deus, e eu sempre falo assim, Deus tá colado comigo, sabe? Então era assim, às vezes tava, nossa, meu Deus, caía algum dinheiro, aparecia algum cliente, e assim foi. E além... E olha que legal, né? A gente tá falando de um acontecimento super recente, a gente tá em 2024... E você virou a chave, trocou totalmente a realidade do seu escritório, né? E a gente tá falando de pouco tempo. Então, às vezes as pessoas acham que nem pra gente conseguir alguma coisa na advocacia vai demorar 10, 20 anos, gente. Depende, né? Depende da situação. Mas, assim, no geral, com um pouco de persistência, determinação e objetivo, você chega em 2, 3 anos. Às vezes né? Porque... Às vezes em menos. E aí, assim, sempre alinhada, eu sempre tive muito em mente, tanto é que eu lembro que uma vez minha irmã falou assim, nossa, Bruna, por que você fez tanto curso? Que eu sou a pessoa dos cursos, das mentorias, e eu adoro. E eu sempre pensava assim, cara, eu tenho que me capacitar, eu tenho que... E aí, assim, muito dinheiro do que entrava, eu vivia ali dentro do que era possível, e investindo em curso, em mentoria, pra aprender outras coisas, pra
ter mais conhecimento de coisas que eu não tinha, até porque a gente tem ali uma certa limitação. E aí o escritório, depois, assim, passou aquele sufoco maior ali daquele período mais crítico da pandemia, então as coisas continuaram. Depois eu tive uma sociedade que também durou um tempo e foi então, assim... Esse período foi tudo sozinha? Foi tudo sozinha. E sozinha, eu e Deus. Aí depois fiz uma sociedade com uma colega que assim, durou, sei lá, acho que 1 ano e pouco. E durante a sociedade também funcionou muito, porque daí o que acontece? Eu sempre fui muito boa para negócios. Eu amo atender, eu amo, sabe, essa coisa realmente mais dinâmica. E na época a minha colega não gostava, ela gostava muito mais da parte processual, efetivamente, que era uma coisa que eu nunca, assim, hoje faço poucas coisas, só assim, igual ontem eu tava fazendo uma petição que era realmente algo muito complexo. Mas nunca foi o que eu gostei. Eu gostava de atender, sabe? E aí a gente focou cada uma ali no seu ponto, e aí isso trouxe um resultado muito bom. Eu lembro que assim, em pouco tempo na sociedade a gente começou a faturar um bom valor pra, sabe, as duas terem, né, assim, não tinha quase cliente e tudo mais. E aí essa... gente... Ó, depois vocês ficam trabalhando demais, Larissa, mas essa sociedade, que eu esqueço de tudo, essa sociedade ela durou por um tempo, aí até que a sociedade acabou e eu falei, bom, vou, né, retomar com o meu escritório, porque é isso que eu quero. Eu já tinha em mente assim, não quero mais ser funcionária de ninguém. Não importa. E tanto é que, nesse meio tempo, a minha antiga chefe chegou a me procurar algumas vezes, me oferecendo até um salário maior do que eu recebia para que eu retornasse ao escritório, porque ela precisava de um auxílio e tudo mais. E assim, não vou falar pra vocês, eu ficava tentada, porque era, assim, além de uma segurança, era uma questão assim, eu ia fazer meu trabalho, eu não tinha aquele receio, meu Deus, será que eu vou ter cliente, será que eu não vou ter? E a responsabilidade é muito reduzida, né? Exato, assim, é outra coisa, né? E aí eu, assim, ficava tentada, mas eu falava, não, assim, eu preciso, sabe, assim, focar no meu negócio, porque senão, assim, aí eu sempre pensei o seguinte, se eu for trabalhar num local que eu vou ter uma boa renda, vai ser muito mais difícil pra mim sair. Do que se eu já tô, né, sim, já tô acostumada com isso daqui, daí tá bom. E aí isso foi passando, as coisas foram melhorando, eu fui me posicionando cada vez mais com ali a especialidade realmente de direito de família. E aí passaram-se em 2022, a Débora me procurou, porque ela tinha alguns outros projetos dela de vida, e ela não queria mais continuar advogando efetivamente, tendo o escritório dela. Hoje ela advoga, mas de uma forma totalmente diferente, de projeto de vida mesmo dela. Só que ela falou, Bruna, assim, eu tenho ainda um monte de processo. Eu tenho uma procura muito boa, porque ela, no orgânico mesmo, assim, é muita indicação de pais, sabe, de clínicas e tudo mais, porque realmente ela sempre fez um trabalho excelente. E ela falou, eu, assim, não tenho como, sabe, deixar isso, também não tenho muita coragem, assim, de transferir isso pra qualquer pessoa. Inclusive, na época, ela trabalhava com 2 advogadas, e ela até tentou deixar o escritório para essas duas advogadas, mas, querendo ou não, as duas não queriam ter uma sociedade, e aí essa questão não desenrolou. E aí ela me procurou, e eu falei... E aí na época a ideia também seria para me oferecer uma sociedade com uma outra pessoa que também é uma amiga dela. E eu falei, olha, eu até tenho sim, mas não tinha mais interesse em sociedade, até pela experiência que eu havia tido. E aí eu falei pra ela, olha, eu aceito sim, eu acho que hoje cada vez mais eu tenho investido mais em negócios, em me aperfeiçoar, em gestão, que eu sei que eu vou ter que contratar. E então eu aceito, mas eu não quero sociedade com ninguém, eu vou tocar isso sozinha, porque realmente sociedade pra mim não dá. Aí ela falou, tá. Ela falou, então eu acho que vai dar certo, se você conseguir contratar e tudo mais. E assim foi. E daí eu comecei a cuidar dos processos que ela já tinha, e todos os casos novos foram vindo para o escritório, né? Então nesse ponto eu sempre falo que realmente eu tive ali um ponto de sorte. Claro que muito provavelmente, se não fosse apta, se ela soubesse, visse que eu não era uma pessoa dedicada e tudo mais, muito provavelmente ela não teria feito isso. Sim. Até porque ela tem um grande nome na advocacia.
E hoje, assim, a gente ainda tem muito contato, ela me auxilia, claro, em muitas coisas. E é aquele negócio, né? Você falou da sorte. A Cris Arcangeli, que é uma puta empresária, fala, né? A sorte me encontrou trabalhando. Sim. Né? Então é isso, a sorte te encontrou trabalhando pra super, né? Caramba, assim. E daí as coisas começaram, eu ainda no início tentei manter família, que é também uma área que eu gosto, e saúde. Só que com o tempo, assim, saúde começou a... E começou de uma forma muito legal, porque você trouxe a questão de que ela já recebia muita gente no orgânico, só que a Bruna foi uma das consultorias mais legais que eu dei, porque ela já tinha a estrutura totalmente pronta pro orgânico e pro digital. Tipo, a Bruna tem muitos seguidores já no orgânico, muita gente engajada e qualificada, porque a galera que te segue é a galera que quer comprar dos seus serviços. Exato. Então, assim, isso é muito legal. Então, você estruturou o orgânico de uma pessoa que já tinha autoridade, o orgânico seu, mais o digital seu. Então, assim, seu canal de vendas é maravilhoso, é gigante, né? E tanto é que a Débora, ela fala, Bruna, porque assim, ela sempre teve muito cliente, porque realmente ela é uma advogada muito boa, mas ela sempre, assim, ela nunca quis também, sabe, assim, muito investir em por exemplo, em muita coisa, assim, e eu falo pra ela, Débora, você tinha que fazer uma palestra, tinha que fazer tal coisa, ela fala, Bruna, assim, já tinha muita coisa pra ela dar conta, e realmente é uma área muito pesada, por uma série de questões que daí depois isso eu entro nesse detalhe, e ela falou, Bruna, não quero e tal. E aí quando foi, né, ela falou, nossa, eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque assim, você, além de ter a questão da técnica, você tem essa parte marqueteira. Então, o que tá me colocando, eu tô... Me chama, vamos palestrar, vamos... Onde que me manda? E você é super blogueira, né? Tipo, você já tá nas redes e postando conteúdo há quanto tempo, você sabe? Olha, eu comecei em 2019. Então, que foi quando eu abri o escritório. Só que assim, cometi muitos erros por conta disso, assim, na época eu fiz um perfil separado do meu, porque eu tinha vergonha. Administrar dois, jamais. Eu não administrava nenhum, imagina dois. Porque eu tinha vergonha das pessoas. Que de seu familiar, seu amigo, que não, na verdade que não tá nem aí. E talvez, e hoje eu falo assim, porque algumas amigas me procuram e falam, Bruna, nossa, me ajuda, como que eu começo, né, nessa questão do digital e tal? Eu falo, cara, eu tenho que fazer. Ai, mas eu tenho vergonha, não sei o quê. Aí eu falo, olha, eu tenho certeza que tem gente que às vezes olha lá e fala assim, nossa, olha esse aqui, não sabe de nada. Ai, nossa, olha isso aqui, como ela tá gorda. As pessoas vão falar, vão, sabe, assim, vão falar mal, e tem muita gente que vai falar bem. Sim. É muito gratificante. E se seu cliente ideal estiver lá e falar bem, olha que bom. Exato. Objetivo atingido, certo? Exatamente. Eu comecei a ir um pouco mais pro digital depois que eu ouvi uma frase do Joel J. E ele falou assim, que a gente tem que fazer alguma coisa fazendo a seguinte pergunta, a sua família depende disso? Pô, então faz a conta. Se você fizer um post, um vídeo todos os dias e trazer resultado, não vai ser bom pra sua família? Então, pra você tomar coragem de fazer alguma coisa que é difícil, que realmente envolve a questão de imagem, de segurança, de vergonha, coloca na sua cabeça. Sua família depende? Depende. Então vai lá e faz, caramba. Assim, eu sempre penso muito assim, as coisas têm que ser feitas. Não importa o quanto doa, não importa se eu tenho... Você sempre foi muito da execução, né? Isso é muito legal, isso é muito importante. Isso é uma coisa, eu sempre falo, eu tenho alguns defeitos, como todo mundo, mas essa questão assim, o que se for pra fazer, vai ter que fazer. Eu sempre falo, nem que doa na minha carne, mas eu vou fazer. E dói, né? Muitas vezes dói. Porque, assim, é privação de sono, é ansiedade, é uma série de responsabilidades, as responsabilidades vão aumentando. E daí, assim, aí o escritório começou a rolar e eu comecei realmente a focar cada vez. E aí eu lembro uma vez, o que aconteceu? Eu tentava ainda fazer as duas coisas, porque, sabe, eu ficava com uma questão assim, nossa, se agora eu migrar totalmente pro direito da saúde, as pessoas vão falar assim, olha lá, não deu certo na área da família, tá mudando. E essa questão, assim, das pessoas, graças a Deus eu me desapeguei disso, muita terapia, e eu ficava, ai meu Deus, sabe, eu falei tanto tempo só de família, agora eu vou começar a mudar, então vou falar um pouquinho aqui, eu não falava com ninguém. E, como eu já falei, sou doida das mentorias, dos cursos e tudo mais, e eu agendei uma call com o Lucas Peixoto. É Lucas Peixoto? Deixa eu ver, peraí, que eu não tenho... Bom, depois a gente vê. Mas ele tem um... Ele é sócio, acho que do ADV Box.
Será que é? Um que tava em Harvard esses dias, num evento, que Vamos... Eu acho que eu sei quem é. É ele mesmo, Lucas Peixoto. E ele, na verdade, quando eu vi o anúncio dele, era pra aprender a como construir uma mentoria e tudo mais. E, assim, ao longo da minha trajetória, eu acredito até as pessoas vendo realmente o resultado, porque as coisas, assim, eu sempre falo, a gente não precisa ficar falando muito de si. Acho que as coisas acontecem de uma forma muito natural e é um pouco óbvio. E daí as pessoas vendo, algumas pessoas sempre, sabe, me procuram, ai Bruna, você não quer me dar uma mentoria, você não quer não sei o quê, e eu falo, meu Deus, não tô dando conta nem dessa história. Já é muita coisa, eu sempre fico pensando assim, eu não vou montar algo meia boca, sabe, se for pra eu fazer, eu vou fazer direito, ou então eu não vou fazer. E daí, e aí essa call foi pra, basicamente, ele entender o que seria o meu negócio e talvez me oferecer o produto dele. E daí ele falou, bom, Bruna, me conta um pouco do que você faz. E daí expliquei toda essa história que eu contei até aqui, expliquei pra ele também. Aí ele falou assim, Bruna, hoje, qual que é, assim, a proporção em questão de renda, do que te traz renda entre família e saúde? Eu falei, olha, saúde deve ser pelo menos uns 80%. Aí ele falou assim, então por que você tá perdendo tempo com família? E daí eu peguei, aí eu expliquei, eu falei, olha, porque eu sempre me posicionei e tal. Ele falou, não tô falando que você tem que deixar de fazer família, mas tá uma bagunça isso daqui, ninguém entende o que você faz. Ele falou assim, então, pra que você vai tentar manter duas coisas, sendo que às vezes, se já tá dando certo, se às vezes você focar numa coisa só, às vezes você vai muito mais longe. E aí ele falou, olha, eu acho que teve algum problema com a minha equipe e tal, deles terem agendado, porque eu só dou realmente essa mentoria para quem já é específico em um negócio, que já sabe exatamente o que vai ofertar, o que vai fazer, como você ainda tá, né, meio aqui, meio ali. Ele falou, então é isso. Eu falei, tá bom. Tá bom. Eu finalizei, aí eu fiquei pensando, né, eu falei, nossa, gente. E assim, era uma coisa que eu já sabia. Você só não queria ver. Assim, porque, sabe, eu ficava assim, aquele apego. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Aí eu peguei. E também eu tinha um certo receio de pensar assim, meu Deus, eu não sei, talvez. Vai que às vezes a Débora muda de ideia, ela queira voltar pro escritório dela. Hoje, assim, a renda dos clientes dela é exclusivamente dela e tudo mais, mas eu fiquei assim, por quê? E algo que eu sempre tive na minha vida é gratidão às pessoas. Então, por exemplo, se isso acontecesse, eu jamais iria falar assim, não vou querer de jeito nenhum, vou virar sua concorrente, sabe? Eu nunca tive esse posicionamento com ninguém. Então, acho que talvez até por isso que muitas oportunidades nascem, sabe? E daí eu ficava um pouco assim, porque ainda era muito no início, então eu ficava, meu Deus, será que... Não sei nem se ela vai, às vezes, gostar da forma como eu vou fazer as coisas, querendo ou não, meu nome vai estar também atrelado ao nome dela e tudo mais, mas eu falei, vou fazer. Realmente, uma pessoa que já tem muito mais conhecimento do que eu, tá me falando algo que eu já tô vendo, então eu vou focar. E aí eu comecei a focar especificamente na questão ali dos direitos dos autistas. Porque, além, assim... Direito da saúde é muito amplo. Sim. Existem milhares, zilhões de diagnósticos, existem vários tipos de ações que é possível. E o escritório da Débora acabou sempre sendo mais voltado também para essa questão do autismo. E acaba que uma mãe vai indicando para outra e assim, quando a gente faz ali um bom serviço. E o direito mais especificamente da saúde, aqui nesse caso dos autistas, tem muito disso, né? E eu vejo muito pra quem traz o escritório pra eu dar uma analisada, desde quando eu tô dentro ou não, eu já vejo uma coisa muito, muito legal da saúde e do autista, que é uma questão de grupo. Né? As pessoas têm conexão com as outras pessoas que passam pela mesma situação, isso é normal, claro, mas quem faz família não tem o grupo dos divorciados, né? Ninguém quer ficar lá no grupo dos divorciados. O grupo dos pais que não pagam alimentos. Dos inadimplentes de alimentos, os que estão pelo rito da prisão, não tem, gente. Mas, em compensação, a saúde tem. Tem o grupo dos bariátricos, que quem fez, quem não fez a reparadora, como que faz, ajuda. Então isso é muito legal, às vezes me perguntam, eu faço isso ou aquilo. Pô, se você já tem uma conexão
né? Tem uma advogada que ela fez a bariátrica, ela é casada com uma pessoa que fez bariátrica e todo o grupo também já passou por isso. É terapia, é o médico, é o vizinho, é o contador, todo mundo que vive essa realidade. E ela fala, qual que é o meu nicho? Eu falo, você ainda se pergunta onde você tem que trabalhar, mulher? Tipo assim, ali, quem tá ali tem o grupo, trabalha com a indicação, espera a indicação de tudo, né? Então, isso é muito legal. Eu queria muito que tivesse o grupo dos divorciados pra gente ser falado lá. Não, realmente, assim, é uma comunidade muito forte. Porque é aquilo, as pessoas estão passando por dores muito semelhantes. Muitas mães que acabam de descobrir o diagnóstico é uma notícia muitas vezes muito impactante. Sim. E por tudo, e como muitas mães falam, não é a questão do diagnóstico, é a forma como a sociedade se porta frente ao diagnóstico, que é lamentável. Então, uma vai ajudando a outra. Às vezes a mãe que já tá nessa jornada há mais tempo, recebe aquela mãe que tá começando a descobrir tudo. Então, realmente é uma comunidade muito forte. E aí, você fazendo um bom trabalho, acaba que as pessoas vão te indicando, não tem... E você tem uma coisa muito legal que eu vi lá dentro do seu escritório, que eu implementei aqui. Acabei não te contando, mas assim, implementei nas mentorias. A Bruna tem uma coisa muito, muito legal, que é a obrigatoriedade no impulsionamento do processo. Se não tem um balcão virtual ou um despacho agendado, faça já. Então, isso eu acabei colocando uma regra, inclusive, pra gente impulsionar X% da carteira, porque a gente vai terminar antes, receber antes, o cliente vai ficar feliz antes e tudo mais. E isso é muito legal do seu serviço, né? Você coloca na frente de tudo a urgência, né? O que precisa ser feito de imediato com todas as garras, né? Tanto é que a Bruna, antes de vir pra cá, ela estava despachando. Então, tipo, não importa se é sexta-feira, o dia, a hora, se tem, você vai lá, coloca a sua equipe, né? A sua equipe toda tem um fluxo, né? Que depois a gente trabalhou pra fazer esse tipo de impulsionamento, que é muito legal, muito legal. E isso porque, assim... Além, eu não vou ser hipócrita de falar, ai, nossa, estou advogando tão somente por amor e tudo mais. Eu vejo, sim, muito como um negócio, mas aliado a isso é uma missão de vida, sabe? Eu sempre me padeço muito das questões das famílias, sabe? Eu sei o quanto é... Eu sempre falo, eu sei muito mais de ver, até porque eu não tenho filho ainda e tudo mais. Hoje a maior parte dos meus clientes são de pais de crianças com alguma questão de saúde. Mas eu sempre falo, cara, essa pessoa, assim, é o maior bem da vida dela. Sim. Então, é comum ela estar desesperada, sabe? A gente precisa tentar resolver. E eu sou a ferramenta de juntar ali o que a família precisa com o poder judiciário. Então, a gente tenta realmente... Isso não tem nada de errado, porque se a pessoa, né, claro, quem não tem condições, e eu sei que você ajuda, você também faz bastante pro bono, mas assim... Se você tem a ferramenta, você é a ferramenta, e a pessoa tem uma prioridade na vida dela, que às vezes é o filho, é o parente, pô, que bom que você tem um trabalho de excelência e que bom que essa família pode te contratar pra você resolver isso, né? Então, casa bem, vende bem e você ainda tá ajudando, né? Você tá dentro do seu propósito. Sim. E daí, assim, aí as coisas foram desenrolando, cada vez, graças a Deus, o escritório crescendo mais. E aí eu comecei realmente a me posicionar especificamente com relação a isso. Comecei... E também a procurar essa questão de gerar negócios, das pessoas me verem, das pessoas saberem o que eu faço especificamente, sabe? Porque isso pra mim sempre foi... imagina, derrubou, meu Deus. E daí as pessoas iam ver que não era água, é coca, gente. Porque também tem donuts aqui, a Bruna tá aí agora se contendo, mas ainda não é público, um dia vai ser, né? Eu espero que sim. Que donuts? Traz uma caixa de donuts pra gente. Toda sexta-feira, pras gravações. E eu sempre tive muito isso em mente, que assim... Gente, a vida das pessoas, todo mundo é muito corrido. Sim. Então, assim, às vezes tem alguém que tá precisando de advogado do seu lado e não sabe que você é advogado, porque você não fala. Bru, você tocou num ponto que, assim, eu falo muito e eu queria muito que os advogados entendessem. Às vezes, o seu vizinho não sabe que você é advogado. O seu Instagram não sabe qual é a área que você atua, porque você não deixa na cara, não fala sobre isso, não respira isso. Como que você quer que a pessoa te contrate se ela nem sabe o que você tem pra oferecer? Então, eu tava mais cedo aqui com uma pessoa falando assim, pelo amor de Deus, as pessoas não sabem. Abre seu Instagram, eu não sei o que você faz. Mas assim...
tenho que falar todos os dias? Tenho, óbvio, tem que ser dito. Senão fica mais difícil. Você se posiciona muito. Você fala, inclusive, pro seu público final. Sempre, né? Então é muito legal, gente. Então, entendam que se você tem um escritório, né? Ele tem que estar na cara do gol, estampado sobre o que ele faz, quem ele ajuda e como. Pronto, tá resolvido, né? As pessoas precisam saber. E aí, assim... Tanto é que quando eu comecei a produzir conteúdo, isso você imagina lá em 2019, já tinha vários advogados também produzindo conteúdo, não foi nada muito inovador. Mas só tinha mato na sua época. Era bem menos. E daí eu lembro que assim, era zoada, a blogueira. E eu sempre falei, gente, tudo que eu quero mesmo é blogueira. Imagina, que maravilha. Ter recebidos, eu vou adorar. E sempre assim, e hoje é muito engraçado, porque no começo tinha muito essa questão jocosa e tudo mais. Hoje, raramente eu encontro alguma pessoa que me fala, Bruna, nossa, eu tô vendo seus vídeos, tá muito bacana. Porque realmente eu fui profissionalizando, né, investindo e tudo mais, porque querendo ou não, hoje a qualidade das coisas melhorou muito. Sim. Então a gente tem que realmente ter um diferencial, ter algo pra chamar atenção. Mas hoje você grava, né, num local, num estúdio, mas você começou com o seu celular na rua, né? Você sempre foi de falar na rua, isso é muito legal. E tipo, com seu próprio aparelho, né? Sim, de boa. Assim, fazendo realmente, eu sempre falei, gente, a gente tem que tentar fazer o melhor com o que dá. Tem. Porque isso realmente, então, quando as coisas foram melhorando, eu consegui. Mas nunca foi, por exemplo, assim, nossa, agora eu estou muito confortável, tá sobrando muito. Não, eu sempre fui. A Júlia sabe, a gente tava na mentoria, eu falei, Júlia, meu Deus, eu preciso contratar, não sei o que. Ela falou, Bruna, calma, vamos organizar. Eu falei, não, eu tenho que contratar, não vai ter jeito e não sei o que. Ela falou, tá bom, então contrata uma pessoa. Aí eu falei, corta para 2 dias depois. Júlia, eu contratei 3 pessoas. A Bruna é um pouco impulsiva. Eu sou totalmente impulsiva, assim. Então, Mas, e hoje você já tá com quantas pessoas lá, Bru? 4 no total. Agora vai indo pra 5. 5. Legal. E super nichada, numa estrutura que é super eficiente, né? Dá pra ganhar dinheiro. Porque acaba ficando muito fácil, assim, no sentido de, por exemplo, e hoje, às vezes, não vou falar, aparece muitas outras coisas, até porque conforme a gente vai tendo mais clientes, as pessoas vêm nos procurando, mas às vezes eu paro e falo assim, cara, o tempo que eu vou parar pra ter que estudar, pra ter que pensar numas... Eu já fiz 3. Não, e as pessoas não entendem isso, né? Sim. Não entendem isso, porque se você é nichado, você trabalha com eficiência, você tem lá matéria pronta, tese pronta, uma estrutura para fazer rápido, né? Você estava comentando aqui um pouquinho antes de entrar para gravar, de uma situação que você pegou de uma cliente, né, com um advogado que se dizia especialista em direito de saúde, fez a maior lambança no processo e a pessoa foi prejudicada numa situação muito nítida, né, que era direito. E aí, tanto é que a juíza se confundiu ali, né, no caso. Então, assim, hoje... Vamos lá, às vezes esse advogado é trabalhista. E eu tenho certeza que é, sabe por quê? Porque na petição ele pediu juízo 100% digital. Isso é trabalhista? Isso é trabalhista. Então, você tá vendo? Na civil não tem, né? Essa questão. Porque na trabalhista eu sei que tem como você pedir, porque daí o seu processo não vai ter nenhum ato presencial. Na civil isso não tem. Aí eu bati o olho e falei, tá vendo? Aí eu chutei e ainda acertei. Aí o cara que é trabalhista não faz ideia de como trabalhar com o direito de saúde, não sabe como que funciona. Tem muitas coisas, né? E eu via você falando durante a consultoria, né? Tipo, vários entendimentos que são totais, muito peculiares pro direito da saúde. Aí você sabe, tá na cara do gol, você manja, tipo, de imediato pra resolver aquela situação. Aí enquanto a Bruna pega 12 clientes num dia... e consegue colocar a produção do escritório dela pra esses 12 novos clientes por dia, o cara tá lá. Amém, gente, 12 novos clientes. Cadê minhas campainhas aqui? Eu vou trazer minha campainha agora pras gravações. E assim, fica realmente algo mais fácil, sabe? Fica mais fácil treinar a equipe. E como que você falaria aí pra um advogado que já entendeu? Eu acho muito difícil hoje ter advogado generalista, por mais que eu às vezes encontre mas geralmente são os mais velhos. Mas agora que, tipo, para essa pessoa que já entendeu que ela tem que ter uma autoridade, ela tem que ter uma especialidade, como que você falaria para ela encontrar o seu propósito ali
profissional? Tipo, como? Porque é muito difícil. Eu acredito assim, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a advogar, e por conta da faculdade, eu pensava assim, se eu for advogar, eu pensava que eu seria criminalista, porque amava criminal. O criminal é a paixão, né? Todo mundo fala. E eu lembro que eu ouvi uma vez um advogado falando, todo mundo fala que você se apaixona por penal e casa com civil. É isso aí. E hoje, assim, eu acho que no começo você tem que ir testando um pouco, mas com muita responsabilidade. O que eu vejo, e assim, às vezes por uma ganância de não querer fazer uma parceria, você faz uma cagada. Ganância. E aí, assim, tem erros que a gente comete, por exemplo, esse caso de hoje mesmo, que, assim, se você lê a petição, você fala assim, não, meu Deus, não é possível. É uma questão de cancelamento de plano de saúde, porque a família deixou de pagar o plano, e aí quando foi utilizado, viu que estava cancelado, e aí, assim, o plano de saúde está errado, porque não notificou a família, então isso tem já uma série de entendimentos, só que quando o advogado entrou com a ação, ele entrou falando o seguinte, o plano foi cancelado por conta de uma parcela que está paga. E não estava. E a juíza se confundiu, né? Como isso? Porque ela falou assim, nossa, mas tá pedindo isso? Mas no próprio e-mail, a própria pessoa fala que tá devendo. E ele entrou com uma ação pedindo, era uma indenização por dano moral. Que, no meu entendimento, não tem, porque é a obrigação de fazer, você quer que o plano seja reativado, né? Então, assim, e isso, imagina, é de uma bebê de 2 anos, que ela nasceu de 26 semanas, que ela não pode de forma alguma ficar sem esse plano de saúde. É muito sério o que a gente faz. Então, eu acho que assim, faça parcerias, faça negócios, se relacione. Tem muita gente que fala, que às vezes vê o outro advogado como concorrente, alguma coisa. Eu faço muito negócio com advogado. Só que, por quê? Porque assim, não adianta, por exemplo, igual aparece, gente, um monte de coisa lá no escritório, previdenciário mesmo. Causas milionárias às vezes aparecem, você fala assim, que delícia pegar, mas o problema é se você pegar, você não vai conseguir entregar o resultado, não vai adiantar nada. E a sua responsabilidade civil, e eu penso muito, não só nessa questão da responsabilidade e tudo mais, eu enquanto pessoa, eu fico pensando, eu não vou conseguir dormir, sabe? Se eu não vou ficar bem, se às vezes eu souber. Porque assim, gente, nem tudo, claro, nem tudo dá pra gente ganhar, nem tudo dá pra gente conseguir, mas tem coisas que assim, se você, pelo menos você tem a sua mente em paz, que você fez realmente tudo que era possível, sabe? E no fim das contas, se você fizer uma boa parceria, é melhor ganhar 1% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Exato. Porque às vezes você vai pegar e vai perder. Não, e além disso, porque assim, todo mundo já sabe dessa máxima, a pessoa pra falar bem, ela fala bem, tem um certo limite. Se você faz uma cagada, se você faz uma porcaria, todo mundo vai ficar sabendo, sabe? Já era. E a má fama, ela corre muito, e querendo ou não, infelizmente na nossa profissão, já tem um estigma. Então, assim, se você não, sabe, assim, às vezes não faz realmente tudo certinho, aí você vai ficar com uma fama, sabe, que não é boa, e as coisas correm, então eu sempre também me preocupei muito com isso. Então, basicamente, para as pessoas que ainda não têm muita dúvida, muita certeza com relação à área, eu acredito que o ideal seria realmente ver primeiramente o que gosta um pouco mais, às vezes o que gosta da matéria, o que se identifica. Não adianta... Sem ir naquela de penal de uma vez, de primeira, calma, que às vezes o penal é só emoção. Eu acho que assim, precisa dar uma olhada assim, nas matérias, na sua experiência de vida. Por exemplo, por que no início eu fui atrás de família? Porque assim, eu cresci ouvindo minha mãe falar do divórcio dela, de todas as questões... e tudo mais, então, sabe, é algo que eu via, eu falava, gente, eu sou boa de lidar com o público, sabe, então eu acho que assim, você tem que ver mais ou menos o que você se identifica, não adianta, eu sempre ouvi o seguinte, advogado tributarista é milionário, todo mundo tem que fazer tributário. Se eu resolver fazer tributário, vai passar fome. Vou, porque eu não entendo, sabe, então assim, e muita gente fala assim, às vezes, né, ai, mas que área que você acha? Eu falo, gente, eu conheço advogados bem-sucedidos de todas as áreas. E conheço advogados que não estão bem de... Tributário, inclusive. Sim, conheço. De todas as áreas. Então, eu acho que eu fico batendo aqui. Eu vou comprar um pequenininho pro próximo Agora vez. Eu entendi porque você falou. Do pequenininho, né? E eu falo, se amarrar minha mão, eu não falo mais, então, né? Porque... Não, fica à vontade, mas pode acontecer, fica com os barulhinhos lá. E daí, então, assim...
Nossa, eu me esqueci que eu tava falando. O tributário Gente, pobre eu tô- e todas as eu áreas. tô preocupadíssima. É tipo aquele meme, né, lá, advocacia. Essa é a Bruna, com uns 33 anos, uma idosa lá, né? Não, a minha com Advogada. certeza, E daí, então, assim, eu falaria, olha, tenta ver mais ou menos o que você já se identifica. Se às vezes você tiver, enquanto estudante, você às vezes tiver um suporte, conseguir fazer um estágio, faça estágios variados ao longo da faculdade. Eu não tive essa oportunidade e realmente pra mim foi muito difícil. Porque o babado é forte, então, assim, era muito complicado. Mas se você tem essa oportunidade, faça variados estágios pra você ir aprendendo. E enquanto advogado também tem muita gente que tem às vezes um suporte bacana. E se você não tem, aí meu filho, você tem que trabalhar pra caramba, que nem eu. Muitas horas e é isso daí, não tem o que fazer, é a vida não é justa. E, assim, sabe, ir mais ou menos pelo lado, assim, olha, eu acho que eu me familiarizo, sei lá, com família. Olha, eu me familiarizo com um trabalhista. Não, eu não gosto muito, eu gosto mais de lidar com empresa. Sabe, ir pensando algo nesse sentido e testando, e aí o que aparecer de diferente, faz uma parceria, sabe? Às vezes pode ser que você olhe e fale, puta, aqui é bacana, assim, é uma matéria que eu entendo. Porque, assim, o que eu acho, e hoje, advogado ele nunca para de estudar. E hoje, por exemplo, estudar pra mim direito de família é um prazer. Direito da saúde. Estudar direito da saúde é um prazer. Então, não é algo, sabe, assim, maçante. E falar sobre isso pra mim é prazeroso. Então é uma coisa assim que porque eu imagina se eu falar, Bruce, tem que postar 5 vídeos sobre direito da saúde, e aí você não gosta, você tem que estudar, você não gosta, você tem que falar com o juiz. Quem fala com verdade, quem fala com amor, vende, converte, engaja. Então, assim, tem que falar com amor. Isso eu concordo plenamente com você. Um pouquinho, né, de minimamente ali, um pouquinho de experiência ou noção ali pra poder começar. E também estudar, gente. O que eu vejo o pessoal é muito complicado, né? Porque hoje em dia eu falo que às vezes tá faltando um pouco de raciocínio jurídico, sabe? Tá faltando algumas coisas um pouco básicas, assim. Por exemplo, esse caso mesmo que a gente tava comentando hoje, o advogado mandou pra minha nova cliente, que eu assumi. Primeiro que eu entrei em contato com ele para pedir o subestabelecimento, ele não me passou. Ele foi questionar a cliente por conta disso, e assim, gente, é aquilo. Se a pessoa, Bruna, nossa, então você é a melhor advogada do mundo, um alecrim. Não, tenho as minhas questões com os meus clientes e tudo mais, mas a partir do momento que o cliente não quer mais essa relação com você, não adianta. Até porque é o direito dele. Você é somente uma ferramenta. Mas aí ele foi tirar a satisfação com ela e tudo mais. E daí o que acontece? Ele tinha fechado a ação somente no êxito. E aí ficou falando pra ela, então, que ele iria cobrar os honorários. E ela sem contrato. Não tinha contrato. Ficou desesperada. Porque é realmente uma pessoa muito simples, não conseguia entender. Aí eu falei pra ela, como que rolou isso? E ela falou que foi através do Jus Brasil e tudo mais, que é uma ferramenta incrível, mas as pessoas têm que ter o mínimo de responsabilidade e comunicação, que eu acho que isso também as pessoas acabam falhando bastante. E daí eu falei pra ela, olha, fala porque pra ela achou que ele era gratuito. Sim, porque ele em nenhum momento falou que ia cobrar, nem os 30% no final não teve essa comunicação. E daí eu falei pra ela, eu falei, olha, fala pra ele me chamar, e daí eu converso com ele sobre essa questão dos honorários, aí ele me chamou, ele falou, não, porque eu quero saber como que vai ficar. Eu falei, então, doutor, mas assim, me manda um contrato pra eu dar uma olhada, até pra eu poder explicar pra ela como vai funcionar. E ele falou assim, não, doutor, eu fechei no êxito. Aí eu falei assim, então, pra mim, assim, eu falei, olha, doutor, não sei qual que é o seu entendimento, mas pra mim êxito é êxito, você não conseguiu eliminar. Esse processo já tá andando faz não sei quanto tempo. Fez só a inicial? Fez só a inicial, e aí ele disse também que ele fez a emenda é uma petição de juntada de documentos. E aí ele falou que é porque também ele fez um agravo. Sabe quando ele fez o agravo? Hoje, 1h30 da tarde. Depois de já ter sido comunicado. Depois de já ter sido comunicado. Então, assim, você vê que é tanta coisa errada que eu falo... E não precisa, né? Não precisa. Não é que a gente é imutável e super-herói, não vai errar, não vai falhar. Não é isso, gente, mas o mínimo, né? É o que eu falo, Bru, tipo, pra gente fazer o arroz com feijão bem feito, não é muito complexo. Não é.
um pouco de organização, um pouco de noção e decência, pronto, você consegue fazer o arroz com feijão bem feito. Depois você melhora. Sim, Mas a galera tá dando cabeçada com as partes mais banais da coisa. E tá ficando muito difícil, às vezes, a comunicação, né, entre colegas, gente. Nós somos colegas e às vezes o litígio é entre as partes. A gente não tem que trazer isso pra nossa relação, né? Tá muito complicado a advocacia. Eu falo assim, gente, mas pra que isso, sabe? Cadê esse nervoso? Por quê, né? Mas assim, realmente, então eu acho que tem coisa que não precisa. E aí, Sim. eu sou uma pessoa, eu acredito, assim, sou muito supersticiosa, uma série de coisas. E eu acredito que a gente é muita energia, sabe? Então eu acho que se você tá nessa energia de querer se aproveitar de uma outra pessoa... Aí você fica pensando, né? Tipo, o cara fez o protocolo de um agravo. Ele teve a coragem, o tempo de sobra pra fazer um agravo mesmo depois de ter sido informado. Tipo, e aí, o que aconteceu? Perdeu Porque tempo, eu falei pra ele, energia. então, é que assim, êxito tem que ter tido um êxito, né? E aí eu acho que ele se tocou que não ia colar cobração por conta da questão do êxito. Ele falou, não, mas eu fiz um agravo. E aí eu falei, tá, quanto que é o valor que você quer? Pra, às vezes, poder conversar com ela e tentar resolver e tal. Ele trabalhou assim, mas... pessimamente, mas trabalhou. E daí ele pegou e falou assim, eu vou entrar, seria a tabela da OAB. Eu falei assim, tá, qual que é o valor? 5 mil reais. Aí eu falei assim, então... E na hora, o que aconteceu? Na hora que ele falou isso, eu falei, gente, eu não tinha tido agravo nesse caso, que eu me lembro, sabe, assim, de ter pesquisado se tinha recorrido ou não, porque já fazia um tempo a decisão. E aí eu fui ver, o abençoado distribuiu o agravo 1h30. Eu mandei pra ele, falei, então, doutor, tá complicado isso daqui, né? Porque o agravo foi distribuído hoje, 1h30. Você já tinha tomado conhecimento de que ela não queria mais. E estava esperando a sua boa fé e coleguismo em me encaminhar o subestabelecimento, até porque, gente, é aquilo, se a pessoa não quer, ela não Pelo quer. amor de Deus, sabe, facilita. E outra, isso. eu acho que assim, é uma situação de uma criança que tá doente, sabe? A mãe já tá com uma série de questões, facilita as coisas. Economiza tempo dele também, né? Vai fazer coisa boa. Então assim, eu acho que hoje em dia, e eu como sou doida dos cursos e de mentorias e adoro ver coisas de motivação e de negócios e tudo mais, as pessoas falam muito, isso é verdade, hoje em dia é fácil se destacar. A gente acha sempre que assim, que ai meu Deus, tem que ter uma coisa muito... brilhante. Claro que assim, tem que trabalhar bastante, uma série de coisas, mas assim, sabe, você não precisa ser, ai, nossa, algo, sabe? Por exemplo, só essa semana eu assumi 3 processos de outros escritórios. Um processo, a mãe entrou em contato com a gente, por quê? Porque o plano de saúde cancelou as terapias do filho dela, tem uma ação judicial em trâmite, tá lá na STJ. Ela já falou com a advogada não sei quantas vezes, a advogada fala que como o processo está no STJ, não tem o que ser feito. Cumprimento provisório de sentença, de decisão, tá aí pra alguma coisa, né? Mas fala que não tem que ser feito. E aí essa moça, quem contratou a advogada dela foi o pai dela. E aí a advogada entrou em contato com o pai dela e falou, olha, sua filha é insuportável, ela não para de me encher o saco. E mentira, gente. Nossa senhora. Tô precisando assistir um pouquinho da minha aula de sucesso do cliente. Não, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu sinto muito que você tenha passado por isso, Nossa. Realmente é muito triste a gente saber que tem essa postura na advocacia. Eu falei assim, porque pra mim, eu falei assim, mesmo que você tivesse sido insuportável, porque, não vou falar, né, também todos os clientes não são maravilhosos. O que caberia a ela é falar, olha, fulano, eu acho que a nossa situação, a nossa relação ela tá desgastada, a relação entre advogado e cliente é de respeito e confiança. Então, se não tem isso, eu acho que realmente não dá, sabe? Do que, imagina, liga pro pai da menina, fala que ela é insuportável. E assim, é uma mãe que tá com uma criança autista em casa sem tratamento, sabe? Não tem, assim, um pingo de... delicadeza, compaixão, empatia e tudo mais. Então, eu acredito realmente, assim, que não precisa, sabe, de muita coisa. Claro que aí, com o tempo, a gente vai incluindo firulinhas, vai... E eu falo sempre que sempre tentei fazer o melhor dentro do que eu tinha. Eu lembro que no começo, eu não tinha muito dinheiro, gente. Na verdade, eu não tinha nada, né? Eu fazia bolo, levava, tipo, um bolo pro meu escritório, pra quando que eu recebesse o meu cliente, ele tivesse lá um bolo pra comer. Porque pra mim, na época, custear um bolo cada vez que eu fosse receber um cliente, e a gente sabe que não é barato,
Não ia dar. O que eu fazia? Eu comprava, tipo, sonho de valsa e deixava. Hoje em dia o bombonzinho já melhorou. Mas, sabe, era isso, assim. Então, tem muita coisa. Já fiz brigadeiro, eu mesma. Tem muita coisa. No começo, hoje em dia, você sabe que... E eu sei que você faz isso. E hoje eu fico um pouco triste da gente não conseguir fazer lá no escritório, mas eu espero que a gente retorne com isso, assim, por conta da questão do sistema e tudo mais. Eu comecei a perder isso da questão, assim, por exemplo, todo aniversário eu mandava parabéns. Todo aniversário da criança eu mandava parabéns. Mesmo que eu nem tivesse mais entrando. Foi minha cliente no passado. Pra ela lembrar de mim, sabe? Claro. Dia das Mães. Eu mandava, na época, eu ainda conseguia fazer isso. Eu mandava mãe por mãe. Quando eu comecei, falando: oi fulana, tudo bem? Olha, eu tô aqui, eu quero te desejar um ótimo Dia das Mães. Eu sei a mãe maravilhosa que você é, eu sei tanto que você luta pra fazer. E aí falava algo específico da história daquela criança, sabe? E cara, as mães ficavam... Meu, que bacana, assim. Eu tenho clientes hoje que se tornaram amigas, assim, sabe? Dessa relação que a gente construiu e tudo mais. E assim, quanto que custa eu mandar uma mensagem? R$0. Custa o tempo. Mas hoje, até assim, depois eu vou lá, sento com você, a gente automatiza isso no sisteminha de WhatsApp, que fica então o áudio com a sua voz e nem fica aquele encaminhado, sabe? Tem como, sim, gente. Então, é que eu sou meio porta, assim, pra sistema, mas a Júlia eu sei que ela manja muito. Mas isso é o sucesso do cliente, a experiência, ele tendo uma experiência boa e tiver o menos atrito com você possível, ele vai voltar, ele vai indicar e você vai ter custo de aquisição do cliente a R$0. Não, hoje, assim... Graças a Deus, eu falo, tanto é que até então não fazia nem anúncio, não fazia nada, era tudo no orgânico mesmo, todos os clientes do escritório até o momento. Agora eu vou começar a mudar ali um pouco, a acrescentar novas coisas na estrutura, mas... Por quê? Por conta disso. E, gente, são coisas básicas, igual, sabe qual a maior reclamação que às vezes os clientes trazem de outros escritórios? Eu contratei um advogado e ele nunca mais falei com ele. Ele não me responde. Fiquei 2 anos... Eu tô tentando falar, e assim... São coisas urgentes, assim, é uma criança que tá sem tratamento, é uma criança que tá desregulada porque a terapeuta não pode atender, sabe? Então, assim, aí a pessoa fala: Bruna, eu tô tentando falar já faz um mês. Igual, hoje mesmo eu tava falando com uma cliente, e assim, a mãe quer ir pra uma clínica credenciada do plano. Tá, tá muito fácil. E ela falou: Bruna, já não sei quantas mensagens eu mandei e não me responde. Você retornar para o seu cliente... Pra mim é mínimo. Tanto é que hoje no escritório a gente tem algo que tem uma advogada específica para retorno para pós-venda. Ótimo. Por quê? Porque realmente a gente recebe assim mensagem o dia inteiro dos pais com dúvida. Porque pode fazer isso, pode fazer aquilo. Porque o plano parou de pagar. Porque eu tive um conflito com a terapeuta, eu preciso mudar. É o tempo inteiro que tem demanda, sabe? Claro, no início eu não podia fazer isso, então era eu mesma e as coisas... depois, mas aí você vai fazendo, as coisas vão evoluindo. Então, a gente dá pra fazer muita coisa, sabe? De graça. É isso que eu falo. De graça, dá pra fazer muita coisa. Às vezes as pessoas veem assim: ai, Ju, mas eu não tenho dinheiro pro tráfego. Eu falo: maravilha, o que você já fez de técnica pra trazer novos clientes de graça? Ou eu não tenho dinheiro pra colocar um bolo lá pra receber meu cliente. Maravilha, o que você já fez gratuitamente pra poder colocar uma experiência diferenciada? Mandar um feliz aniversário pro seu cliente. É mínimo, o sistema vai te pipocar todo dia que for aniversário, gente. Se a pessoa não puder ter um sistema, põe lá, sabe, assim, tem coisa que assim, o Astreias tem que ter até a versão grátis até um certo número de clientes. Então, realmente, assim, eu acho que hoje não tem muita... Desculpa, não dá. Não tem muita desculpa, eu vejo, sim, que tem muita gente realmente que não vai, sabe, e querendo ou não, hoje, gente, se a gente tropeçar, a gente cai no advogado, né? Se a gente não tiver o mínimo do diferencial, não tem como. E aí, cada um vai buscar um diferencial. Talvez alguns vai ser por preço, outros vai ser por atuação, outros vão ser por área. Então, assim, a gente tem que... Depois a gente vai ter que fazer umas edições aí dos barulhinhos. Mas assim, dá pra fazer muita coisa, dá sabe? Fazer, gente. É fácil? Não é fácil, gente. Senão todo mundo aí estaria cheio de clientes e ganhando muito dinheiro. Isso. Não é fácil, mas dá pra fazer. Só tem que trabalhar bastante. Disciplina. Mas assim, vocês sabem que outro dia eu fui dar uma palestra numa OAB para jovens advogados. E aí, o advogado antes de mim que palestrou, já é um advogado que tem mais tempo do que eu de carreira. Ele começou a falar pro pessoal, olha,
vocês também precisam cuidar de vocês, precisa sempre ter, sabe assim, um equilíbrio, porque senão a gente se desgasta muito, é uma profissão muito cansativa e tudo mais e tal. Aí eu comecei a me aparecer e falei assim, olha, eu tinha realmente que assistir essa palestra, porque assim, pra mim equilíbrio... Não existe. Não tem equilíbrio. Eu realmente, assim, não tem hora igual essa cliente mesmo que deu todo esse rolo, era quarta-feira, 00:40 eu tava falando com ela. Por quê? Porque ela tem uma filhinha, gente, que nasceu de 26 semanas, sabe? Que tem uma série de coisas. E assim, Bruna, então você responde seus clientes? Não. Há casos e casos. Tanto é que todo atendimento eu falo, olha, fulana, a gente sempre tenta responder o mais rápido possível. E lá no escritório a gente tenta fazer o seguinte, no máximo até o dia seguinte. Então assim, mandou mensagem até o dia seguinte. Bruna, às vezes um ou outro passa? Passa, infelizmente, mas não é pra passar. Então assim, isso, sabe, eu fico muito em cima. Por que isso? Porque assim, isso é uma coisa que eu consigo controlar. Sim. Eu consigo controlar a decisão do juiz? Não consigo, infelizmente. Mas se a pessoa vai responder a mensagem, isso eu consigo controlar. E o legal disso, gente, até mesmo pra gente finalizar aqui, pra entender a questão da experiência do cliente. A decisão do juiz depende do nosso trabalho, claro, mas também depende muito dele. Sim. Agora, tudo que depende da nossa atuação, do nosso exercício ali dentro do escritório e do cliente perceber isso, porque se o cliente fica sem retorno, ele acha que você não está trabalhando. Então, se você coloca um retorno para ele, se você manda uma mensagem programa uma mensagem a cada 30 dias para que ele receba uma... Oi, olha, só para te avisar que não teve andamento nenhum no seu processo, ele vai falar, caramba, aquele meu último advogado nunca me mandou uma mensagem em 2 anos, essa aqui me manda todo mês. E aí você começa a construir uma coisa muito diferencial. E é isso, por mais que eventualmente haja uma improcedência, o cliente não vai ficar tão chateado ou não vai ter nenhum tipo de problema, né? Eu falo bastante quando eu vou falar a aula do sucesso do cliente, que é você só é processado ou você só tem uma negativa de um cliente, de alguém que você não tenha relacionamento. É igual ao casamento. Se você tá com o relacionamento abalado, pode vir o divórcio. Se o seu relacionamento tá em dia, ótimo, não vai ter. Então é isso, gente. Não é fácil, né? A advocacia... Eu tenho uma figurinha ótima, que é um cara super triste, com uma terno e gravata, falando advocacia, uma escolha feliz. Então, assim... Eu tenho uma que é de uma bonequinha que eu tô assim, ó. Isso. Essa sou eu, o tempo inteiro. Ai, não é Exato. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tava rico nas Maldivas, né? Mas minimamente dá pra gente fazer um bom trabalho, dá pra gente ter uma estrutura de um escritório que opere diferente da maioria, que tenha um respeito com o cliente, que tenha uma relação com o cliente, né? E pra gente ficar no tema, inclusive, que tenha uma advocacia nichada, uma advocacia autoridade, que seja específica, especializada, para você ter mais recorrência, custo de aquisição mais baixo, ticket mais alto, né? Então, aqui, tudo isso, né, se vocês quiserem, né, fazer uma anotação, tenha um nicho, trabalhe a sua experiência com o seu cliente, né? Sim. E disciplina. E eu lembro que uma vez, gente, logo que eu comecei a advogar, eu fui fazer um curso, e eu lembro que o advogado, ele era um criminalista até conhecido aqui em Campinas, eu lembro perfeitamente ele falando assim, advogado que não fala morre! Gente, eu lembro disso assim, por quê? Gente, vocês têm que falar que é advogado. Tem, sabe assim... Tem que entrar no Uber, tem que falar, tem que ir no mercado, tem que... Sim, e claro, de uma forma, né, assim, muito... Vender sem parecer que tá vendendo. Muito... Tem que falar, sabe? Tem que... E aí as pessoas às vezes têm receio, eu falo assim, cara... Se você tem o seu Instagram, mesmo que, vamos supor assim, seja só pra sua família e tudo mais, a sua família não pode saber o que você faz, como que você faz, porque hoje em dia muito também as pessoas se atraem assim, como ela faz, como que é, porque advogado tem um monte, como que é essa daqui faz. Tem gente que vai se identificar, tem gente que não vai. Então as pessoas precisam saber, sabe? Porque senão se as pessoas não sabem, aí, meu filho, não, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, o cliente ainda não tá caindo do céu. Eu queria que caísse mais, assim, então precisa. Tem coisas que são básicas, eu acho que chover no molhado, eu vou falar algumas coisas. Mas o óbvio tem que ser dito, tá? Porque senão, então, dá pra fazer. Se especialize. Eu, assim, as coisas já estavam boas quando eu tava tentando manter as duas, depois que eu foquei aí, realmente melhorou muito. Nesse último ano, a Ju acompanhou, faturamento,
clientes, negócios, pessoas me chamando pra fazer palestra, pra participar disso, pra participar daquilo, e a gente vai ganhando ainda mais visibilidade. Então, assim, foca, nicha, se especifica, tenta realmente prestar ali o máximo de cuidado possível. Por exemplo, a gente tem um caso que a gente, assim, a gente não tá conseguindo uma decisão pra criança fazer o tratamento. E isso, assim, me mata por dentro, né? Porque eu fico maluca, assim, com isso. E aí a mãe falou, Bruna, olha, eu preciso de uma reunião, porque eu acho que vocês não estão fazendo nada, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, claro, vamos marcar reunião. As reuniões difíceis, elas estão aí pra serem resolvidas. E eu prefiro que ela, antes de às vezes mudar de advogada, ela entenda o que eu fiz. Se talvez ainda assim, ela veio falar, olha, eu acho, sim. Mas você vai estar mais tranquila também, né? Assim, eu sei que assim, o que tinha pra fazer, eu tinha que fazer. Por exemplo, esse caso mesmo, o indeferimento da liminar saiu dia 16. Hoje ele foi entrar com um agravo por conta disso, que eu acredito que talvez ele nem iria entrar. E aí eu falei, ela foi lá no escritório, eu sentei, eu falei, olha, puxei a cadeira com ela, eu falei, olha, vou te mostrar. Fui mostrando decisão por decisão, petição por petição, olha, aqui a gente pediu isso, aqui a gente pediu aquilo, olha, a gente recorreu disso daqui. Daí ela olhou, ela falou assim, nossa, é verdade, né? Realmente, eu falei, então, a gente tá tentando o máximo. Eu já fui lá, eu não sei quantas vezes. O juiz não quer nem ver você. Eu tenho uns problemas aqui na região, né? Eu já falei, qualquer dia eu saio presa do fórum. Isso eu tenho certeza. Deus do céu. Porque eu fico muito revoltada, sabe? E eu sempre digo o seguinte, ninguém é obrigado a dar decisão, mas eu acho que o mínimo é tratar a gente com respeito. Mas com certeza. E eu falo muito que assim, eu me tornei uma advogada muito briguenta até, sabe? Eu não queria. Mas você é briguenta, o que é legal é que você é briguenta com o judiciário, sim, né? Não com à toa. Assim, porque tem frente umas a uma injustiça, coisas, tem umas coisas que eu falo, não, gente, peraí. Igual, outro dia distribuí um cumprimento de sentença que a criança tava sem tratamento, aí eu fui lá, olha então, criança sem tratamento, não sei o quê. Aí tem que respeitar a ordem, a gente tá na data tal. Eu falei, então, é uma criança. O que acontece? Sabe, assim, eu tento sempre de uma forma muito tal, mas infelizmente tem pessoas que realmente não querem. Aí eu fico até puta da vida. Acontecer com o familiar, né? Aí, de repente... Eu já ouvi coisas absurdas. Esses dias mesmo eu fui fazer uma sustentação oral e assim, o desembargador falou, eu outro dia fiz um levantamento, tem pelo menos 300 mil ações só de autista. Será que tem tudo isso mesmo de autista? Nossa senhora. Porque médico é só você chegar lá que o médico dá laudo. E aí eu falei assim, gente, eu sei o tanto que minhas clientes sofrem pra conseguir um laudo, sabe? Médico do convênio não dá, no SUS também é muito difícil conseguir. Então, assim, o judiciário tem uma série de falhas e a gente tá aí pra combater isso, mas não deixem também, gente, as suas prerrogativas elas serem interferidas. Eu lembro quando eu comecei a advogar, eu tinha muito medo, sabe? Assim, então, às vezes aconteciam algumas coisas e eu deixava passar. Hoje em dia não passa nada mais. Maravilhosa, gente. Essa é a Bruna. Não, hoje em dia, sim, porque realmente eu acho que tudo tem que ser com o máximo respeito e tudo mais. Eu sempre trato as pessoas com respeito, mas assim, vai me receber. Vai me ouvir. Pode não me dar o que quer, mas vai me ouvir, vai. Porque assim, as pessoas, assim, as coisas têm que ser feitas. Então, gente, eu falo demais. Eu ficaria aqui até meia-noite falando. Mas a gente pode marcar uma próxima data pra mais dicas e conselhos. E foi um prazer, Ju, estar aqui com você. Não sei se tem mais algum questionamento, mas acho que eu já falei demais, né? O que eu preciso saber, sua rede social, pra quem quiser parceria, pra quem quiser fazer negócios com a Bru, porque é muito importante. Se você não é especialista em direito da saúde, em direito dos autistas, não se arrisque, faça parceria com essa maravilhosa que é especialista e luta muito pelos seus clientes. Então fala seu @ aí pra galera te seguir e também quem quiser parceria, quem precisar de mais alguma coisa, te chamar. É Bruna Muniz, o Muniz é com 2 Z's de zebra no final. E assim, gente, eu adoro ajudar todo mundo, sabe? Tem alguma dúvida, às vezes, nossa, Bruna, sei lá, vou atender, eu sempre falo, vou atender meu primeiro cliente, não sei como atender. Me chama, assim, às vezes eu não vou conseguir responder na hora, mas eu tento, sabe, fazer o máximo possível, porque eu fui muito ajudada no meu início de carreira. Então eu sei que é difícil, mas também o povo tem que ir atrás, né? Então podem me chamar lá, vai ser sempre um prazer aí receber todo mundo.
E é isso, obrigada, Gil, mais uma vez. Obrigada pela mentoria, pela parceria de sempre. Bru, sempre muito bom. Obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito, muito engrandecedor. É muito bom ouvir suas histórias. É muito legal saber que com um pouco de dedicação, com muito trabalho e seriedade, né, na atividade da advocacia, a gente consegue resultado. E ver isso de uma amiga é muito legal, me deixa muito feliz. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Gente, siga a Bruna nas redes sociais. Quem não me segue também é juliasoriano.adv. E toda semana a gente tem um podcast, tá, Bru? Depois eu quero que você participe da nossa enquete pra saber, pra ver se você sabe o que significa o Buffalo Cast. Porque vai ganhar um prêmio, tá? Eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Então fala, vamos ver se eu acho que é pela força do búfalo, será? Não. Não, mas você deu uma boa tentativa. Tá. Boa tentativa. Vai valer um prêmio, tá? Vai valer. Assim, porque o búfalo é algo... É um animal de imposição, de... É sobre alguma coisa que tem no animal, que é... Não é o chifre, não é. Mas é sobre uma postura que ele tem. E eu vou trazendo mais no 10º episódio e vou contar o porquê. Feito? Feito. Bru, muito obrigada. Gente, eu espero vocês na próxima sexta-feira, que tem o próximo episódio do Buffalo Cast. Até mais!